vamos fazer agora, nessa aula, a revisão dos conceitos de análise combinatória. Okay? Nós passamos 2 semanas vendo análise combinatória, foram vistas um monte de coisas diferentes. Quais são os conceitos centrais que precisa ter na cabeça? É o princípio da contagem, tá? Permutação e combinação. Pronto, acabou. Tá? Essas 3 coisas, é bom ter as fórmulas na cabeça direitinho. Na verdade, só tem uma fórmula para combinação, né? E permutação é mais ou menos fácil de ver. Tá? Mas são esses os 3 conceitos fundamentais. Vamos começar revendo o princípio da contagem. Como é que era o princípio da contagem? Aqui eu coloquei ele enunciado para 2 decisões a serem tomadas, ou escolhas, né, a serem feitas. Então, suponha que você tenha 2 decisões que vão ser realizadas simultaneamente, né? Simultaneamente não, uma em seguida da outra, ok? Então, você tem um certo número de modos de tomar a primeira decisão e depois um certo outro número de modos de tomar a segunda decisão. E o número de modos de tomar a segunda decisão independe da primeira decisão tomada. Tá? O número independe, não é que a decisão independe, o número de maneiras de tomar a segunda decisão independe da primeira que já foi tomada. Então, se eu estou nessa situação, qual é o número de maneiras de tomar o total das 2 decisões, né? As 2 decisões como um bloco. Né? É o produto, né? Do número de maneiras de tomar a primeira pelo número de maneiras de tomar a segunda decisão. Tá? Isso vale para se eu tiver sei lá, 1000 decisões a serem tomadas, ok? Contanto que essa independência continue valendo, tá? Independência do número, o número de maneiras de tomar a decisão seguinte independe das decisões anteriores, ok? Mas eu só está enunciado aqui para 2 porque é o que basta para a gente lembrar da ideia, qual é. Agora, vamos fazer uma porção de exercícios com esse princípio da contagem, que é a melhor maneira de relembrar o conceito e como é que ele é usado. Tá? Então, primeiro exercício, como exercício é fácil, mas para a gente lembrar como é que organiza um exercício desse tipo. Quantos números ímpares de 4 algarismos distintos existem? Tá? Então, eu quero o número ímpar de 4 algarismos distintos. Sempre que você está num problema assim, você primeiro pensa em como é que você vai organizar a contagem. Tá? Eu quero o número ímpar de 4 algarismos. Então, é como se eu pudesse escolher cada algarismo do número. Tá? Depois que eu organizar essa contagem, eu vou passar a contar. Então, como é que eu vou organizar a contagem? Organizar a contagem é sempre se colocando no papel de quem vai escolher o número ou tomar decisões para fazer o número. Tá? Isso daí sempre ajuda. Vamos lá. Sempre a organização da contagem deve começar pela maior restrição, tá? Restrição mais exigente. Então, é número ímpar que eu quero, com 4 algarismos distintos. Quais são, então, as restrições? Bom, tem 4 algarismos, tá? Ok. Eles são distintos. Então, se tem 4 algarismos, tem 4 decisões a serem tomadas. Qual é o primeiro, qual é o segundo, qual é o terceiro, qual é o quarto algarismo? Bom, eles têm que ser distintos e têm que ser ímpar. Tá? Então, qual é a maior restrição? É essa história de ser ímpar. Porque o fato de ser ímpar faz com que o último algarismo não possa ser qualquer coisa. Tá? Tem que ser 1, 3, 5, 7 ou 9. Tem só 5 escolhas para o último. E tem mais uma restrição. O número tem que ter 4 algarismos distintos. Tá? Um número de 4 algarismos. Então, não pode começar com 0, porque senão seria um número de 3, na verdade. Então, quando a gente escreve número com 4 algarismos, a gente está pensando em números, não é, que não começam por 0. Então, ok, então tem mais essa restrição, mas parece que essa restrição é menor, né? É uma restrição menos restritiva, é menos exigente. Tá? Então, qual é a primeira coisa que a gente tem que fazer? É escolher o último algarismo. Tá? É a primeira escolha. Depois a gente vai para a segunda maior restrição, que é o primeiro algarismo. Tá? Depois, né, porque não pode ser 0.
Depois, o segundo e o terceiro parece que tanto faz, então eu já faço na ordem segundo e terceiro. Ok? Bom, então, como é que vai ser essa... Vamos ver como é que a gente faz a continha para fazer essas escolhas. O último algarismo tem 5 possibilidades para ele. 1, 3, 5, 7 ou 9, porque tem que ser ímpar. Tá? E para o primeiro algarismo, o que tem que ser? Ele tem que ser diferente de 0. Tá? E quantos algarismos eu tenho no total? Tá? Eu tenho de 0 a 9, que são 10 algarismos. Então, ele tem que ser diferente de 0 e tem que ser diferente deste aqui que eu já escolhi. Tá? Então, eu tinha 10, não pode ser diferente, tem que ser diferente de 0 e diferente do terceiro, né? Também. Ok? Do terceiro não, do quarto, né? Do último, vai. Tá? Então, tem que ser diferente de 0, diferente do 4, então eu tenho 8 possibilidades aqui. Tá? Ok. E para o segundo algarismo? Bom, não pode ser repetidos, né? Eu já usei 2 aqui. Um lá para o final, que é o último algarismo, e um aqui no começo. Não pode ser algarismo repetido, então eu ainda tenho 8 aqui para escolher. Tá? Agora, eu já usei 3, então, para esse terceiro aqui, eu tenho 7. Ok? Então, eu acabei de fazer a contagem na ordem que eu tinha planejado, tá? Essa aqui foi a primeira, tá? Essa aqui foi a segunda, que eu contei. Tá? E terceira e quarta, ou quarta e terceira, não faria diferença. Mas essa ordem faz muita diferença. Vocês podem tentar inverter a ordem, que vocês vão ver que dá rolo, não vai dar certo. Tá? Porque você não consegue contar na hora que você inverte a ordem. Nós vamos fazer um caso assim. Tá? Então, qual é o total? É esse 5, 8, 8, 7, que dá 2.240 números. Certo? Bom, esse foi o primeiro exemplo. O segundo exemplo agora. Quantos números pares de 3 algarismos distintos podemos formar usando apenas os algarismos 6, 7, 8, 9 e 0? Agora mudou para par. E vocês vão ver que isso vai dar um problema. Tá? O que eu posso usar para fazer é 6, 7, 8, 9 e 0. Vamos fazer umas experiências aqui. Por que eu não posso fazer exatamente do jeito que eu fiz a outra? Não sei, não parece, né, à primeira vista, que seja tão diferente. Então, vamos ver, tem 3 algarismos, ok. 1, 2, 3. Coloquei os 3 algarismos aqui. Para o último algarismo, o que eu posso ter? 6, 7, posso ter, ele tem que ser par, então é 6, 8 ou 0. Tá? Então, aqui é 6, 8 ou 0. Tá? Então, eu vou colocar aqui 3. Tenho 3 escolhas possíveis para o último algarismo. Agora, vamos para o primeiro. Tá? O número é de 3 algarismos distintos. Então, como ele tem 3 algarismos, ok. O primeiro não pode ser 0. Então, aqui não pode ser 0. Tá? E tem que ser diferente desse terceiro. Mas, espera aí. E se esse terceiro era 0? Então, aí eu tenho 9 escolhas para fazer. E se o terceiro aqui não fosse 0? Aí eu tenho 8 escolhas para fazer. Então, aqui eu não sei responder essa pergunta, eu respondo com um depende. E toda vez que você chega numa coisa dessa, tem que parar. Por quê? Ou a tua organização não está boa e você refaz e sai desse problema, ou você vai ter que dividir em casos. Aqui você vai ter que dividir em casos. E como é que eu vou saber quais são os casos que eu preciso dividir? Justamente olhando para o teu depende. Depende do quê? Tá? Do que estava... Qual é o problema que deu aqui? O problema que deu é que eu não sei se o 0 foi usado no último algarismo ou não. Né? Então, exatamente são esses os 2 casos que você tem que fazer. Se o número termina com 0, daí você conta todos os que terminam com 0 e tem essas outras exigências. E depois, os que não terminam com 0 e tem essas outras exigências. Então, você conta 2 casos separados. E aí, depois que você contou os 2 casos, você soma, claro, porque você simplesmente separou o teu problema em 2 problemas, né? Você tem que contar
uma quantidade de coisas e você vai colocar em duas caixinhas. Vou contar primeiro as desse tipo e depois as do outro tipo. Então, no fim, para saber o total, você vai juntar tudo. Ok? Então, vamos ver como é que a gente faz isso daí. Os números pares de 3 algarismos distintos, usando 6, 7, 8, 9 ou 0, esse é o problema original. Primeiro caso, os números que terminam com 0. Aí a gente usa exatamente o tipo de contagem, de raciocínio que a gente usou lá no exercício anterior. Então, os números que terminam com 0. 0, se eu já estou contando só os números que terminam com 0, não tem nenhuma decisão a ser tomada, né, para o terceiro algarismo, ou só tem uma decisão, ele é o 0 e acabou. Tá? Então, as decisões a serem tomadas é sobre o primeiro e segundo algarismos. Tá? Então, lá já tem o 0, o primeiro algarismo pode ser o quê? Qualquer coisa que seja 6, 7, 8 ou 9. Tá? Então, tem 4 possibilidades. E para o segundo algarismo, bom, tem 3, porque 2 já foram escolhidos, então sobraram 3 para o segundo. O total dá 12. Ok? Então, dos que terminam com 0, tem 12. Agora, vamos ver quando não termina com 0. Os números que não terminam com 0, quantos que vão ser? Bom, se não termina com 0 e é par, o último tem que ser 6 ou 8. Tem 2 possibilidades para o último. Então, essa é a minha primeira decisão. A primeira decisão que eu tomei foi essa. Aí eu venho para o primeiro algarismo, porque é a segunda coisa mais complicada, né? Não pode ser 0 e tem que ser diferente do terceiro. Tá? No terceiro, eu gastei um algarismo que eu já coloquei no terceiro e não pode ser 0, então tem 3 possibilidades para... Eram 5, né? Tá? Não pode ser 0 e nem o último, ficaram 3. E essa aqui não pode ser... Né? Essa aqui é a minha segunda decisão aqui. E a terceira decisão não pode ser, é o número do meio, que não pode ser igual aos 2 anteriores. E, bom, aí tem 3 possibilidades. Então, o total deu 18. O total, né, que é juntando os 2 casos, os que terminavam com 0 eram 12, os que não terminam com 0 são 18, o total é 30. Ok? Bom, terceiro exemplo. Vocês vão vendo que quantos números pares de 3 algarismos podemos formar usando apenas os algarismos 6, 7, 8, 9 ou 0? Vocês não falam, pensam, ué, mas não é a mesma coisa que o problema anterior? Não, tem uma sutileza. O problema anterior eram algarismos distintos. Aqui, não, são algarismos sem ser distintos. Na verdade, esse problema é bem mais fácil. Tá? Vamos ver como é que resolve. Ó, o terceiro algarismo pode ser 6, 8 ou 0, porque tem que ser par. Tá? Então, eu tenho 3 possibilidades para ele. O primeiro é diferente de 0. E não importa se eu já usei o 0 lá no terceiro algarismo ou não, porque os números não precisam ser distintos. Tá? Então, quantas possibilidades eu tenho aqui para um número ser diferente? 6, 7, 8 ou 9. Então, tem 4 aqui. Tá? E para esse algarismo do meio? Bom, eu posso escolher qualquer número. Tá? Não tem nenhuma exigência nele. Então, aqui é 5. Tá? E vai poder ter número repetido agora. Né? Ok? Então, fica 4 vezes 5 vezes 3, totalizando 60. O que é interessante para vocês repararem. Por que este aqui é mais fácil? Cada escolha é totalmente independente da outra. Se você já usou o 6, 8 ou 0, muda. Começa da exigência maior sempre. Essa é a melhor dos conselhos. Tá? Então, a maior exigência é ser par aí. Então, vamos começar por ela. Bom, mais um exemplo, e agora, quem sabe vocês lembram da permutação, que é essa que é a ideia. Você tem 5 bolas de cores diferentes, azul, branca, cinza, laranja e verde, eu coloquei aí. De quantas maneiras diferentes a gente pode enfileirar? Então, eu tenho as bolinhas, eu vou fazer uma fila com as bolinhas, ok? Então, é colocar em ordem as bolinhas, tá? 5 bolinhas. Como é que você vai resolver esse problema? Você pensa, bom, para a primeira posição eu tenho 5 bolinhas para escolher. Para a segunda posição, 4.
Para a terceira, 3, 2, 1. Tá? Isso vai dar 5 fatorial. E, de fato, isso aí é a permutação das bolinhas. Ok? Um outro jeito de olhar para isso é olhando como eu coloquei para cada cor uma letra. Então, aí eu vou ter 5 letras diferentes. Então, vão ser as palavras que a gente chama, né? Porque as palavras não tem que ter sentido, é só uma junção de letras. As palavras com essas 5 letras e sem letra repetida. Tá? Isso também é permutação de 5. Ok? Então, esse problema a gente faz daquele jeito que eu estava mencionando, né? A primeira pode ser azul, branca, cinza, laranja ou verde. A segunda só não pode ser igual à primeira. A terceira não pode ser igual às outras duas, tá? E, inclusive, só vai sobrar uma para pôr na 5ª posição. Ok? Então, dá 5 fatorial, que é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Tá? E isto aqui, a gente tem que lembrar que é a permutação de 5 elementos. Aí é o jeito que você pode ordenar 5 elementos. Ok? Um outro problema que é igual a esse daí, igual, tá? É este aqui. De quantas maneiras diferentes 3 amigos podem se sentar em um sofá de 3 lugares? Então, é a mesma coisa, né? Eu vou enfileirar os 3 amigos no sofá. Tá? A mesma coisa que se ordenasse os 3 amigos. Quantas ordens existem possíveis para os 3 amigos? É permutação de 3, né, que aparece aqui o fatorial. Ok? Então, isso aqui eu vou agora escrever sem. Essa é a permutação. Tá? E aqui também. Então, permutação aqui, permutação aqui. Então, essa é importante guardar também. Então, facilita bastante a resolução de exercícios. Ok, vamos para mais um exemplo. Você tem 10 algarismos de 0 a 9 e das 26 letras... você dispõe, desculpe, de 10 algarismos de 0 a 9, tá? E das 26 letras do alfabeto. E estou querendo fazer uma senha que tenha 5 dígitos e comece e termine com uma mesma consoante. Então, a senha tem que ter 5 dígitos, começar e terminar com a mesma consoante. Tá? Então, primeira coisa para a gente ter uma... Vamos fazer umas continhas aqui. Você tem 10 algarismos, né? Ok, 10 algarismos está ok. Mas as letras, elas têm que ser olhadas como consoantes ou vogais. São 26 letras, das quais 5 são vogais e 21 são consoantes. Ok? Então, eu vou precisar dessa informação para resolver o problema. Você precisa usar essas 21 consoantes, ok? Então, vamos ver como é que faz. A hora que eu escolhi a primeira letra ou o primeiro caractere que está na senha, o último está escolhido, porque tem que começar e terminar pelo mesmo. Tá? E tem que ser uma consoante, ok? E depois, os outros... eu posso pôr qualquer coisa. Então, vamos ver, acho que é essa a ideia, né? O primeiro, a hora que eu escolher o primeiro, o último já está escolhido, e é consoante, os outros podem ser qualquer coisa entre números e letras. Então, eu tenho 36 escolhas para os outros. Vamos ver como é que fica a solução. Isso daí que eu estava falando, né? A hora que você escolheu o primeiro caractere, o último está decidido. Então, para o primeiro, quantas escolhas tem? 21, porque são 21 consoantes, ok? E agora, como é que ficam os outros? O segundo, o terceiro, o quarto pode ser qualquer coisa. Pode repetir esses, pode ser qualquer coisa. Quantos caracteres eu tenho no total? 36. Então, aqui é 36, aqui é 36 e aqui é 36. Tá? E isso aqui agora acabou ficando ruim, eu vou tirar daqui. Tá? Mas essas 21 aqui é de quantas consoantes a gente tem. Então, a resposta vai ser 21 vezes 36 ao cubo, que dá esse número que está aqui. Bom, mais um exemplo. Não, vamos ver o mesmo problema com só uma exigênciazinha a mais.
a senha não deve ter caracteres seguidos iguais. Como é que eu resolvo isso daí? Vai ser bonitinho, tá? Então, começa com consoante, acaba com consoante, mas não pode ter caracteres seguidos iguais, ok? Então, se a gente for experimentar fazer a mesma coisa, né? Eu escolhi a consoante que começa e termina, tá? Aí, eu não posso ter caracteres seguidos iguais. Então, essa segunda posição aqui da senha não pode ter o mesmo caractere que essa primeira. Então, eu só tenho 35 escolhas, tá? Aí, quando eu for fazer essa terceira aqui, não pode ter o mesmo caractere que essa que eu já escolhi aqui. Então, vai ter 35 também, porque só basta que seja diferente desse que está aqui do lado. E quando eu chegar aqui, eu vou ter um problema, tá? Porque eu não sei se o caractere que está aqui e aqui é igual, tá? Na posição 3 e 5, eles podem ser iguais ou não. Acho que eu tenho que tirar isso aqui. Tá. Posição 3 e 5, eles podem ser iguais ou não. Se eles forem iguais, dá um número. Se eles forem diferentes, dá outro. Tá? Então, aqui, chegou aqui, eu não sei como resolver isso aqui. Então, é aquilo. Chegou na palavra depende. Se eu chego na palavra depende, eu tenho que dividir em 2 casos. Tá ok? E quais são os 2 casos? Bom, se o terceiro caractere e o último, né? Ou o primeiro, porque eles são o mesmo ou não. Tá ok? Então, só para dar um exemplo, né? Se você tiver uma palavra assim, o primeiro caractere, o terceiro aqui é igual, o último é igual necessariamente, tá? Aqui não importa o que seja, quantas escolhas eu tenho para este daqui. Tá? Como esses 2 são iguais, tem 36 escolhas. Tá? Agora, se eu fizer C, aqui, sei lá, um X, aqui o C de novo, quantas escolhas eu teria para esse quarto aqui? Como aqui tem 2 diferentes, aqui agora, desculpa, 36 não, 35, né? Porque não pode ser o C. Então, lá era 35 e aqui vai ser 34. Tá? Porque não pode ser nem o X e nem o C. Porque não podem ter 2 seguidos iguais, ok? Então, vai ter 2 casos. Quando o terceiro caractere for igual ao primeiro ou quando o terceiro caractere for diferente do primeiro. Tá? Então, agora vamos analisar cada um dos casos. O terceiro e o primeiro caracteres iguais, o que acontece? Aqui, eu já escolhi, esses aqui são iguais, tá? Então, estou naquele caso que é assim, né? Um Czinho, deixa espaço, outro Czinho, deixa espaço, outro Czinho terminando. Então, quantas escolhas eu vou ter nesse caso aí? Bom, uma consoante já está escolhida, que é o tal do Czinho, pode ser outra coisa, né? Mas é só uma que foi ocupada. Então, aqui eu posso ter 35 escolhas e para o quarto lugar também 35 escolhas. Tá? Então, com o primeiro e terceiro e quinto, na verdade, caracteres todos iguais, eu vou ter 21 escolhas, que é para a consoante, que eu vou começar, terminar e pôr no meio, e vezes 35 vezes 35, ok? Então, deu 25.725 senhas desse tipo. Para o outro caso, a gente vai fazer, isso aqui não devia estar aqui, para o outro caso, a gente vai fazer exatamente um raciocínio parecido, né? Exatamente parecido. Ok, você está com o primeiro e o terceiro são diferentes. Então, esses 2 caracteres que estão aqui são diferentes. Então, é como se eu tivesse assim, né? Tem um X aqui, que eu não sei quem é, e outro C aqui. Então, tem 2 que eu não posso ocupar, porque senão eu vou ficar com 2 caracteres seguidos iguais. Então, aqui eu tenho 34 escolhas possíveis e aqui a mesma coisa, né? Porque este daqui é exatamente igual a esse primeiro, é o mesmo caso. Tá? Então, e aqui também 34, ok? Então, aí agora tem isso, 21, 34, 34 e esse 35 que já estava lá no meio, tá? Ok, então o número total eu dividi em 2 casos, vai ficar assim, tá? Tenho mais um exemplo para dar para vocês, mas o tempo está terminando, eu vou deixar vocês fazerem ele,
tá ok? É com jogo de baralho e é para vocês verem qual é a diferença entre permutação e combinação. Então, é só isso, né? Então, são duas situações. Uma é você dar 5 cartas enfileirando as 5 cartas, tá? Então, isso é uma permutação. Eu vou ter que estudar de quantas maneiras tem que fazer isso usando permutação. E a outra, eu dou 5 cartas pensando que é uma mão do baralho, né? Então, não importa a ordem com a qual elas foram dadas, importa é que o resultado final, tá? É o conjunto de cartas que importa, tá? Então, é para ver a diferença entre essas duas coisas. Aí vocês dão uma olhada no slide, que tem um pouquinho mais de detalhe, tá? Então, é isso. Obrigada.